Eu sou a Luma Prado e começamos hoje a divulgar as notícias de resistência dos povos do campo. Desde os protestos contra a invasão dos territórios até a atuação direta na Justiça e no Congresso. Da promoção da agroecologia e da preservação ambiental, passando pela coprodução da biodiversidade até chegar às lutas para manter as florestas de pé. Teremos para jogo nesse programa essas e outras resistências semana a semana, junto a lutas internacionais, chamados para ação, dicas culturais, considerando sempre a perspectiva histórica dos acontecimentos. Inauguramos o giro de notícias do De Olho na Resistência com a luta dos povos originários contra a tese do marco temporal. O julgamento mais importante das últimas décadas para os direitos territoriais indígenas está rolando tem um tempo já, desde o dia 26 de agosto. E de 7 a 11 de setembro, as guerreiras indígenas tomaram a linha de frente para enterrar de vez o marco temporal, conforme a nota da AMIG, a Articulação Nacional das Mulheres Indígenas Guerreiras da Ancestralidade. Em mobilização permanente, na sexta-feira, as mais de 5.000 guerreiras de 172 povos de todas as regiões do país demonstraram força caminhando na segunda Marcha Nacional das Mulheres Indígenas. O STF analisa 3 semanas a reintegração de posse movida pelo governo de Santa Catarina contra o povo Xoclen, referente à parte da terra indígena Ibirama-Laclanô, onde também vivem os povos Guarani e Caingangue. O caso, em 2019, recebeu status de repercussão geral. Quer dizer que a decisão servirá como diretriz para todos os procedimentos demarcatórios e, portanto, vai definir o futuro das terras e dos povos indígenas. A importância desse julgamento é retratada com precisão pela advogada Samara Patachó, da APIB, em sua sustentação oral. De definir uma tese que norteará o futuro das demarcações de nossas terras, também decidirá sobre o futuro das nossas vidas e da nossa continuidade existencial enquanto povos originários desse país. Pois não há como falar de terras, construir uma tese sobre terras indígenas sem considerar as vidas dos povos indígenas. E não há como falar de vida sem a proteção dos nossos territórios. A tese restritiva do marco temporal defende que os povos só teriam direito às terras que estavam sob sua posse ou em disputa física ou judicial no dia 5 de outubro de 1988, que significa passar uma borracha em toda a violência e esbulhos praticados contra indígenas que impediram que eles estivessem em suas terras na data da promulgação da Constituição Federal. Na última semana, os indígenas comemoraram o voto do ministro Fachin para afastar a tese anti-indígena do marco temporal, que eu acabei de comentar. Fachin considerou que a Constituição de 88 dá continuidade aos direitos assegurados em cartas constitucionais anteriores e que, portanto, os direitos territoriais indígenas não tiveram início apenas em 5 de outubro de 1988. As embaixadas indígenas permanecem acampadas para acompanhar a continuidade do julgamento. Portanto, ainda é tempo de fortalecê-las. Dia 7 de setembro aconteceu a 27ª edição do Grito dos Excluídos, contra a fome e pela democracia. Esse ano o grito se uniu ao Fora Bolsonaro. 300.000 pessoas em 200 cidades se mobilizaram, mostrando que as agressões e as intimidações dos golpistas não intimidam quem é de luta. Enquanto bolsonaristas pediam fuzil e ditadura, os povos do campo e da cidade celebravam a vida. O tema desse ano foi a vida em primeiro lugar, saúde, comida, moradia, trabalho e renda já. Para saber mais, leia a matéria completa de Luiz Indriunas para o De Olho. Para que possamos continuar a mostrar resistências como essa, assine nosso observatório. Além de protestar, os movimentos sociais distribuíram toneladas de alimentos para quem tem fome, uma iniciativa que vem desde o início da pandemia. O Movimento dos Pequenos Agricultores, o MPA, é um deles.
Conheça um pouco do mutirão contra a fome criado por eles. O mutirão contra a fome surgiu como uma iniciativa do MPA com o objetivo de organizar solidariedade nos tempos do Covid-19 e a necessidade que nós temos de criar outra lógica. Para organizar alimentos que vêm dos camponeses, que vêm das camponesas, para levar para as famílias urbanas. No dia 10 de setembro, a Campanha Nacional em Defesa dos Povos do Cerrado convocou o Tribunal Permanente dos Povos ao Brasil para julgar estados e empresas por ecocídio contra esse bioma e pela ameaça de genocídio cultural dos povos indígenas e das comunidades tradicionais do Cerrado. É potente de ver os geraizeiros ao tratar de sua luta pela preservação da sociobiodiversidade. Aqui é daqui, do Cerrado, é que nós tiramos o nosso sustento, nossos gerais. Nós colhe o buriti, nós colhe o piqui, tem o capim dourado, tem o caju. Por isso é que nós cuidamos dos nossos gerais. Eu acho que nós somos as pessoas ideal para cuidar dos gerais, porque nós somos geraizeiros, nós sabemos cuidar dos nossos gerais. O Tribunal Permanente dos Povos do Cerrado apresentou 15 casos distribuídos entre Bahia, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Piauí e Tocantins. Todos eles apontam para violações sistemáticas provocadas principalmente pelo agronegócio, quem diria, né? E que ameaçam todas as formas de vida, inclusive a sua. E continua a luta dos Yanomami e dos Equana contra os garimpeiros invasores de seus territórios. Para marcar o encerramento do segundo Fórum de Lideranças desses dois povos, os indígenas realizaram um ato em frente ao Monumento ao Garimpeiro, em Boa Vista, e entregaram cartas às autoridades de Roraima para reivindicar a expulsão dos invasores e melhorias na saúde. A reportagem da Amazônia Real está na descrição do vídeo. O De Olho na Resistência destaca também as iniciativas por uma alimentação saudável e sustentável. Afinal de contas, comida também é resistência. E é o caso do acampamento Resistência Camponesa, do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, em Cascavel, no Paraná, que inaugurou em agosto uma indústria de beneficiamento de mandioca. Com trabalho coletivo e voluntário, em mutirão, foi construído um espaço de 39 metros quadrados, onde é possível processar, lavar, classificar, pesar e empacotar a mandioca. O produto tem destino certo, o Programa Nacional de Alimentação Escolar. E acaba de sair um estudo da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro sobre a trajetória do cultivo sustentável da piaçava na comunidade quilombola de Jatimane, em Nilo Peçanha, na Bahia. A pesquisa demonstra como o cultivo se relaciona com a história de resistência da comunidade. O nosso programa, o De Olho na Resistência, faz parte das comemorações dos 5 anos do De Olho nos Ruralistas. Ajude-nos a continuarmos de olho e a fortalecer a luta dos povos tradicionais. Assista ao vídeo de aniversário e se inscreva no canal. E nem só de notícias vive o De Olho na Resistência. A gente também quer ajudar a contar histórias muitas vezes esquecidas e invisibilizadas de nossos povos, a partir de um quadro chamado De Olho na História. A história que a história não conta, o avesso do mesmo lugar, na luta é que a gente se encontra. E o primeiro da série está conectado com outro projeto do Observatório, que estreou tem pouco tempo, chamado De Olho no Congresso. Mas aqui nós não vamos falar dos ruralistas, ainda bem, mas mostrar a história de um congressista que pela primeira vez representou os interesses dos povos originários na Casa dos Brancos, o cacique e deputado Mário Juruna. Quando eu entrei no político, e muita gente que achava, falava a contra Juruna. Gente falava, imagina como que Juruna vai entrar na plenária. Imagina índio o que vai resolver na plenária. Imagina como que índio vai representar índio. E eu quero saber, imagina o que branco representa aqui no Brasil. Vocês estão ouvindo esse discurso? Quem discursa no dia 19 de abril de 83 é Mário Juruna, primeiro indígena a ocupar uma cadeira no parlamento brasileiro. Em plena ditadura civil-militar,
o indígena Chavante foi eleito deputado federal pelo estado do Rio de Janeiro. Com seu gravador em punho, ele usava esse gravador em todo canto, a tiracolo, para gravar tudo que o branco diz, costumava dizer. Essa história de envolvimento de Mário Juruna na política nacional começou na década de 70, quando ele lutava como cacique, pela demarcação da terra Chavante. E assim ele passou a percorrer os gabinetes da FUNAI em Brasília. Em 1980, ele já tinha conquistado certa notoriedade e ele foi eleito para representar os interesses dos indígenas brasileiros no 4º Tribunal Bertrand Russell, que julgou casos de genocídio e etnocídios de povos originários por todo o mundo. Em 82, o cacique se interessou pela política institucional e resolveu se candidatar e foi eleito deputado federal pelo Rio de Janeiro. O primeiro integrante dos povos originários a ocupar as cadeiras da Câmara foi eleito durante a ditadura civil-militar. Como sabemos, período extremamente violento, em que pelo menos 8.350 indígenas foram mortos em massacres, remoções forçadas, torturas, contágio de doenças, dentre outras atrocidades. Entre discursos contundentes e polêmicas de quebra de decoro, o deputado Chavante denunciou esquema de corrupção no pleito de Paulo Maluf à presidência, acusou a FUNAI de estar distante das realidades indígenas e criou uma comissão chamada Comissão Permanente do Índio. E como você deve imaginar, ele sofreu resistência no Congresso. Depois desse mandato, nunca mais ele foi eleito. Tentou se fazer presente na Assembleia Nacional Constituinte, mas não obteve sucesso em nenhuma outra eleição. Apesar, claro, de ter continuado a lutar pelos direitos dos povos indígenas. E é digno de nota que, embora 8 indígenas tenham se candidatado à Assembleia Constituinte de 87 e 88, nenhum foi eleito. Apesar disso, a luta fora dos gabinetes, os indígenas se fizeram muito presentes e conseguiram a aprovação do capítulo dos índios, que é uma conquista histórica dos direitos territoriais indígenas. Depois de Juruna, apenas em 2018 tivemos uma sucessora, Joênia Wapichana, a primeira mulher indígena parlamentar. Talvez ele pode representar mais mignon e qualquer um deputado, e qualquer senador, e qualquer um presidente da República. Eu não sou PDT, eu não sou PMDB, eu não sou PT, eu sou homem, sempre viveu independente. Eu sou Juruna e homem do povo. E muito obrigado a vocês, companheiros. Caso você tenha gostado desse projeto de Olho na História e tenha pensado em algum acontecimento, alguma figura marcante da luta dos povos do campo, por favor, comente aqui pra gente nos comentários. Quem sabe a gente ajuda a contar mais histórias desse tipo. Considere também apoiar o De Olho nos Ruralistas, entrando no site e assinando o Observatório. E agora a gente vai para a nossa última sessão, nossa dica semanal de arte, memória e cultura do De Olho na Resistência, chamada De Olho na Cultura. Se entrega, Cristo, eu não entrego nada. E estreamos com uma linda homenagem às camponesas, vinda de 2 grandes artistas brasileiros, Chico Buarque e Milton Nascimento, na canção Cio da Terra. Em entrevista para a Folha de São Paulo, em 1977, Chico Buarque nos conta que a inspiração de Milton para compor a melodia de Cio da Terra veio dos cantos de mulheres camponesas que trabalhavam na colheita de algodão no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, terra do Milton, e também minha. Com isso, Chico escreveu uma letra tratando do trabalho agrário. Por falar muito do nosso povo, Cio da Terra foi cantada por bastante gente, por vários intérpretes, e aqui a gente vai escutar algumas dessas versões. Primeiro por Pena Branca e Chavantinho no clássico. Debulhar o trigo, recolher cada bago do trigo, forjar no trigo o milagre do pão, e se fartar de pão. Por Quarteto em Si e MPB4. Afagar a terra, conhecer os desejos da terra,
pelas maravilhosas Maria Bethânia e Omara Portuondo. Abraçar a terra, conhecer o deseo a la tierra. Se o da terra propicia a estação de fecundar o chão. Para encerrar, com Mercedes Sosa. Rebanhar o trigo, recolher cada pouco o trigo, forjar do... Super obrigada por nos acompanhar aqui na estreia do De Olho na Resistência. Se gostou, quer participar dessa resistência, que por certo é coletiva, assine nosso canal, comente, compartilhe, pergunte, dê sugestões. Até a próxima semana. De olho nos povos do campo, de olho na resistência, de olho nos ruralistas. Propícia estação de fecundar o chão. Um rolo compressor, um tratoraço. O Congresso faz uma ofensiva inédita contra os povos do campo, o ambiente e a alimentação saudável. De joelhos para o governo, de costas para o Brasil. A bancada ruralista está passando a boiada. Os deputados e senadores da Frente Parlamentar da Agropecuária ameaçam os territórios indígenas e camponeses, absolvem grileiros, trabalham para madeireiros, espalham agrotóxicos e beneficiam os grandes investidores nacionais e internacionais. Com apoio total de um governo genocida, os ruralistas estão dentro do executivo, em posições-chave, e contam com emendas gordas para atuar no Congresso, distribuindo tratores e favores. Essa agenda negacionista e destruidora é movida por Bolsonaro e pelo Centrão. A bancada ruralista se confunde com o Centrão. Dessa coleção de emendas emerge um soneto desafinado. No primeiro vídeo da série De Olho no Congresso, contamos quem é a bancada ruralista. Agora vamos mostrar o tamanho do desmonte em curso. Essa implosão de direitos e de garantias e de biomas causará danos estruturais ao país e ao planeta. É uma destruição financiada, articulada e materializada pelos ruralistas. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Tudo que não presta. Em seu discurso de posse como presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, o deputado Sérgio Souza, do MDB do Paraná, esbanjou o otimismo e enumerou amigos. Há uma unicidade entre Frente Parlamentar Agropecuária, vontade do parlamento na mesa eleita, pelo menos na figura dos dois presidentes, Arthur Lira na Câmara dos Deputados e Rodrigo Pacheco no Senado Federal, no ministério instituído que representa o nosso setor da agricultura, no Palácio, na figura da articulação política feita pelo ministro Ramos e no pensamento ideológico do presidente Jair Bolsonaro. Ele citou Tereza Cristina, a superministra, ex-presidente da Frente, a fazendeira que, ao lado do presidente, sorri, quase como se estivesse envergonhada. Falou de Arthur Lira, o presidente da Câmara, que no primeiro dia de mandato foi almoçar na mansão da FPA, prestar contas aos colegas. Falou de Rodrigo Pacheco, também membro da FPA, um empresário que preside o Senado e a Marcha da Boiada. Do coronel Luiz Eduardo Ramos, o secretário-geral da Presidência, antes na Casa Civil, antes na Secretaria de Governo, um militar assíduo nos encontros da frente e nas articulações da bancada. Um coronel a serviço de um capitão fascista. Prezado Alceu, Tereza Cristina, meus amigos, eu me sinto ainda deputado federal depois de 28 anos dentro da Câmara. Esse governo aqui é de vocês. Sérgio Souza citou ainda Nery Geller, um dos principais articuladores do agronegócio no Congresso. Foi ele o relator da nova Lei de Licenciamento Ambiental, aprovada em maio de 2021 na Câmara. Essa lei ficou mais conhecida como PL da Destruição, a ponto de ter sido repudiada por 9 ex-ministros do Meio Ambiente. Uma lei que perdoa quem já está destruindo
e cria o autolicenciamento ambiental. Imaginem vocês um autolicenciamento ambiental, que aumenta o poder das empresas, isenta os bancos, cria bolsões de desmatamento em municípios, despreza os indígenas e povos tradicionais e enfraquece as fiscalizações. Neri Geller é um fazendeiro mato-grossense que tem terras em área de conflito. Montou uma bomba ambiental sonhada há tempos por sua bancada. As exigências maiores foram feitas no diálogo franco, aberto com o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e com o presidente do IBAMA. Geller fez apenas o que seus aliados queriam, dos corredores com lobistas ao Palácio do Planalto. Precisa ter um esforço nosso aqui, enquanto estamos nesse momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de Covid, e ir passando a boiada, e mudando todo o regramento, e simplificando norma. Ali onde se trocam os ministros, mas se mantêm as moscas, ou melhor, os gafanhotos. Ricardo Salles, lembram-se dele? Ele foi embora, acuado e acusado, mas a sanha ruralista continua com o novo ministro, Joaquim Álvaro Pereira Leite, da Sociedade Rural Brasileira e aliado de décadas do gafanhoto anterior. Como já dizia Giuseppe Tomasi de Lampedusa, é preciso mudar as coisas para que elas continuem as mesmas. Está no livro e no filme O Leopardo. As caras mudaram, as relações entre governo e ruralistas só melhoraram. Pandemia, crise no governo, CPI no Senado. Bom, no primeiro dia de volta do recesso, os deputados aprovaram o PL da grilagem, projeto de lei de outro vaqueiro da FPA, Zé Silva. Esse projeto teve todo o apoio do Instituto Pensar Agro, o IPA, o braço intelectual e ideológico da frente. Guardem esse nome, Instituto Pensar Agro, financiado pelo capital nacional e internacional, que faz de conta que não apoia tudo isso. O IPA, presidido pelo ex-deputado Nilson Leitão. Então o Brasil ele não pode mais brincar e tratar desse assunto da regulação fundiária como um tema ideológico. Não pode tratar isso como um tema partidário. Quando é movido, claro, por uma ideologia clara, expansionista, e por um partido, o Partido da Terra. O IPA que dá munição com seus pareceres e sua grana para cada um dos parlamentares responsáveis por passar a boiada. Como o paranaense Luiz Nishimori, um líder da FPA, que já revendeu agrotóxicos e é o grande defensor do PL 6299 de 2002, o PL do veneno, uma das prioridades dos ruralistas para o semestre. Como Arthur Maia, da FPA e do DEM da Bahia, relator do PL 490 de 2007, que muda as regras para a demarcação de terras indígenas e, na prática, impossibilita o reconhecimento de novos territórios. Outra prioridade da FPA. Como o mineiro Rodrigo Pacheco, que já foi relator do projeto que flexibiliza as condições para a compra de terras por estrangeiros no Brasil. Opa, esperem, não diziam que seria um governo nacionalista? Como o Celso Sabino, do PSDB do Pará, mais um integrante da FPA, que, como relator da reforma do imposto de renda, isentou o IR dos fundos de investimentos das cadeias agroindustriais, o FIAGRO. Ou ainda Evair Melo, do PP Capixaba e da FPA, que venceu a queda de braço com Paulo Guedes e manteve os recursos para o seguro rural no orçamento de 2021. Opa, não era Guedes que mandava em tudo? A palavra imposto é um ponto sensível para os ruralistas. Como se o agronegócio pagasse muito imposto, não é, deputado? Nós do agro brasileiro, da Frente Parlamentar da Agricultura, com mais de 200 parlamentares, quase 300, dizemos alto e bom som nesse microfone: ninguém nesta casa, nem no Senado, vai conseguir botar um mísero centavo de tributo no agro. Nenhum! Em 2019, os impostos arrecadados com exportações do agronegócio foram de R$ 16.300. Atenção, 16 mil mesmo, tá? E não 16 milhões. O volume de exportação foi de 96 bilhões de dólares, 500 bilhões de reais. Ou seja, 30 milhões de vezes o imposto pago. É como se pagássemos 1 centavo de imposto por um carro. Opa, não, 1/10 de centavo por um carro. Integrar a bancada ruralista traz benefícios adicionais.
O jornal Estado de São Paulo revelou um esquema de compra de votos que ficou conhecido como tratoraço. Com a bênção de Bolsonaro, aquele que se diz íntegro, e pelas mãos de Rogério Marinho, ministro do Desenvolvimento Regional, 3 bilhões de reais foram distribuídos para 37 deputados e 5 senadores. A reportagem apontou superfaturamento na compra de tratores e outros equipamentos agrícolas. Vejamos quem está nessa lista com 30 milhões de reais. Tem um do Progressistas que se chama Arthur Lira. Opa, olha ele aí de novo. O amapaense Davi Alcolumbre também. Sim, o ex-presidente do Senado. Ciro Nogueira também. Ele mesmo, o fazendeiro do Piauí, que agora comanda a Casa Civil. E tantos outros, como Eduardo Gomes, Flávia Arruda, Otaci Nascimento, Bosco Saraiva, Wellington Roberto, Cláudio Cajado e Lúcio Moschini. Todos da Frente Parlamentar da Agropecuária, do baixo clero às emendas milionárias. FPA que já foi presidida por Nilson Leitão, o chefe do IPA, o chefe da captação de recursos para a bancada ruralista. Afagada pelo governo federal e por empresas, essa bancada continua com sua missão de abrir as porteiras. Para isso, Leitão passa o chapéu. Atrair cada vez mais o mercado para isso, fundos que têm interesse em investir, e é claro que a única saída é essa. O IPA já recebe dinheiro de muitas empresas e marcas gigantes do agronegócio, como vimos no vídeo anterior. Mas para eles, nunca é demais. Os próximos vídeos desta série falarão mais sobre cada projeto de destruição, sobre os principais integrantes dessa bancada e sobre os fiadores da devastação, os empresários. De olho no Congresso, de olho na boiada, de olho dos ruralistas.